poderia descrever rapidamente o panorama político, social e artístico da Europa antes do surgimento dos movimentos dada e surrealista na primeira década do século XX? Bom, todos esses movimentos, inclusive o surrealismo, eram movimentos da vanguarda e, portanto, eles receberam essa nomenclatura militar. Vanguarda é aquele pelotão que vem na frente. A crítica é que deu essa nomenclatura militar, porque eram movimentos de discussão, de combate, de briga, de discussão da realidade presente. Todos os movimentos vanguardistas eram formais. E eles estão ligados ao contexto social mais agudo do início do século, principalmente ao redor e imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra foi um acontecimento seríssimo. A turma ia para a guerra, as famílias iam acompanhar, faziam retrato, sentado com os filhos que iam para a guerra. Tinha uma festa na hora que o cara ia para a guerra. Por quê? Eles estavam ainda com a guerra de antes, mas a guerra interior. Você ia com espada para a guerra. Na Primeira Guerra surgiu a bomba. De repente morriam multidões de pessoas de 14, 15, 16 anos. Meu. E o pior desse desastre, dessa carnificina toda, é que o pessoal aleijado voltou. E aí? Era tudo mentira o que tinham proposto como guerra. Defesa de nacionalismo, etc. Não era, era a mortandade. Então houve uma revolta muito grande contra a coisa militarista, contra a guerra, contra enfim, toda aquela estrutura social que formulou a guerra. A guerra não era castigo do céu, pô. A guerra foi feita. Então o Dada foi o primeiro grupo anti-belicista, anti-nacionalista, anti-militarista, antissocial, etc. Porque eram pintores, escritores, poetas, jornalistas, enfim, pessoas que atuavam e que se reuniram na Suíça, lá se não me engano, Zurique, né? E eles resolveram assumir uma posição contra a guerra, contra o militarismo e contra os nacionalismos, que todos os nacionalismos eram excludentes e xenófobos. Então o Dada é contra a sociedade que produziu a guerra e todas as suas formas, religiosas e outras. Isso enquanto os artistas vanguardistas eles se abstêm de tomar uma posição definida contra a guerra, né? Exatamente. Então por isso que o Dada é diferente dos demais movimentos vanguardistas, e ele dura pouquíssimo, porque isso ocorre em 16, entre 16 e 19 ele se espalha para a Europa, em 19 ele vai para Paris, o Tsar, e de 19 a 21 é praticamente a vigência dele lá na Europa. Em 21, os próprios Dadás fazem o enterro do Dada. Por quê? Alguns dos colaboradores, sobretudo os artistas, que é uma nomenclatura muito discutível, resolvem aproveitar-se
do impacto que o Dada estava tendo. E começam a fazer um caminho formal disso. Então, o pessoal do Dada, que não era bobo nem nada, sabia muito bem onde isso vai dar, só acabou, enterra o Dada agora. Então ele ainda se prolonga em algumas cidades, tipo Madrid, Colônia, Berna, não sei o quê, Amsterdã, entre 21 e 24, 25, mas ele praticamente desmancha-se. Então, isso que se fala de dadaísmo é totalmente incorreto. O que fala de dadaísmo? É o movimento que teve nos Estados Unidos uma espécie de revival, um resgate do que foi o Dada nos anos da guerra, 40. Por quê? Chegou lá nos Estados Unidos uma porção de nomes importantes da arte europeia, fugindo da guerra, eles são como exilados nos Estados Unidos, inclusive vários surrealistas, né? E lá nos Estados Unidos, sobretudo em Chicago, tinha praticamente a escola da Bauhaus inteira. Sendo que alguns deles eram nomes que tinham participado do Dada, como Otto Dix. Então, essa recuperação do Dada nos Estados Unidos, como desdobramento formal, denominou-se dadaísmo. Que já não é mais o Mas não, é uma outra escola. Não tem nada a ver com o Dada. Então, o Dada era realmente uma ruptura e articulou-se em vários lugares, por isso que a gente chama de movimento. Contra o que? Acho que aqui já foi contemplado, né? Mas de qualquer maneira, se tiver alguma coisa para acrescentar. Contra o que tanto os dadaístas quanto os surrealistas protestavam em relação às vanguardas? Bom, os dadás, eles negavam tudo, inclusive a arte. E, inclusive, eles negavam o Dada. O Dada não existe, por isso que eu sou Dada. Era uma das fases de batalha dele, né? Bom, eles faziam publicações e tal. Se tinha algum comício político, eles iam lá e distribuíam o panfleto deles. Você tinha a fila para pegar leite, eles entravam e o dando para o cara que estava pegando leite, pegava também um folheto da Dada. E obviamente tiveram mil problemas com polícia, prisão, etc. Tal. Essa coisa toda, né? Era muito complicado isso de assumir uma posição. Ainda é, mas aqui se brinca muito. Agora lá não, lá era uma coisa muito, muito fraca. Então o Dada sempre denunciou o sistema dominante, vigente. E os surrealistas, eles foram mais categóricos, inclusive. Tem uma frase do Breton que é definitiva. É imperdoável a miséria moral das vanguardas. Isso vale para muita coisa. Sim, impactante. Ou seja, não era uma posição. As vanguardas eram algo de uma circunstância, de uma ocasião. Né? Em nenhum momento eles questionaram o que lhes era dado como vida. Né? O primeiro texto crítico de maior fôlego do Breton, antes do manifesto, se chama O Pouco de Realidade que nos é dado, ou que nos é permitida.